É, a França tá embalando, tá embalando, tá embalada. Passando aqui para falar mais abobrinhas desse França 3, Suécia 0. Algo raro, né, de ver um 3-0 e pensar que ficou muito, muito, muito barato para a Suécia. Acho que 3-0 poderia ter sido o placar só do primeiro tempo. Acho que foi uma França muito, eu não vou dizer letal, porque eles acabaram pecando um pouco ali na finalização, mas uma França muito agressiva, muito dominante, assim, praticamente desde o início do jogo. Acho que no início do jogo, o jogo começou um pouco mais estudado ali, os primeiros 10, 15 minutos, mas aos poucos a França foi se soltando. Não sei, a Suécia não chegou a fazer tanto aquela, não tentou fazer aquele ferrolho parecido com o que o Paraguai fez contra a Alemanha, por exemplo, ou algo do tipo, ou como o Japão fez contra o Brasil, apesar de ter ficado, obviamente, muito mais na defesa pela qualidade da França, que vai ter a bola. Mas, cara, o primeiro tempo ali poderia ter sido uns 3-4-0. Teve bola na trave do Olise, teve bola na trave do Mbappé, né, o Mbappé perdendo gol sem goleiro, depois o Dembélé perdendo chances claras, o Dembélé chutando, o Mbappé chutando, o Olise chutando, o Rabiot chutando, Barcola chutando, todo mundo finalizando. Então, né, eu nem ia botar aqui tanto as estatísticas do jogo, mas só para mostrar aqui, né, 3,17 de expected goals, que é algo muito alto. A gente vê, né, aqui a qualidade das finalizações da França, muitos chutes dentro da área, que 6 grandes chances criadas, 25 finalizações. A gente vai ver aqui no primeiro tempo que saiu apenas um gol, a gente vai ver 15 finalizações contra 3. Então, tipo, uma pressão absurda da França, assim, de pegar a bola, conseguir acelerar e conseguir arranjar o espaço para finalização, de um time muito intenso. E, e assim, uma partida boa do Mbappé, uma partida boa do Olise, né? Acho que não tem como você fazer um amasso desse sem ter uma partida muito boa de praticamente todo o time. A gente vai ver aqui, né, no momento aqui do jogo, né, que a França vai acelerando, né, tipo, ou uma pressão, depois aumenta, depois virou um massacre. No segundo tempo, ela não chega a dominar tanto o campo de ataque, né, mas o jogo fica um pouco mais aberto, porque a Suécia precisa sair um pouco mais, mas não tem qualidade para sair tanto. A gente vai ver aqui, né, são 3 gols, 9 defesas do goleiro, teve um gol impedido, anulado do Mbappé também. Então, vamos botar aí 12 finalizações no gol, 2 finalizações na trave, eh, 16 finalizações dentro da área. Então uma França muito agressiva na bola, assim, no jeito de pegar a bola, correr para frente. O Olise muito bem conseguindo armar, achar os passos para o para os atacantes, né, para o Dembélé, para o Barcola e principalmente para o Mbappé. A gente vê 2 assistências do Olise, 2 gols do Mbappé, um gol do Barcola, uma assistência do Dembélé. Então um ataque que trabalhou muito bem, em conjunto, e conseguiu criar muitas e muitas chances de gol. Naquela que acho que talvez tenha sido a partida mais dominante, assim, de um país, num jogo, assim, que não tenha sido uma seleção muito boa, tipo uma Alemanha e Curaçao, ou uma Espanha e Arábia Saudita, ou Portugal e Uzbequistão, né. Mas 2 seleções ali que têm um certo nível, uma de repente primeiro escalão e terceiro escalão, né. A Alemanha não conseguiu fazer isso contra o Paraguai. Acho que a Alemanha finalizou até menos que 25 vezes contra o Paraguai em 120 minutos. O Brasil, né, finalizou 19 vezes contra o Japão. Acho que a Espanha contra o Congo, né, não, contra Cabo Verde, finalizou acho que 23, 24 vezes. Então, assim, até quando a gente viu seleções boas contra seleções mais fracas, a gente não conseguiu ver tamanho domínio e tantas chances de gols sendo criadas. Então acho que ficou muito barato para a Suécia, né. Acho que é uma Suécia que vinha, desacreditada já para a Copa do Mundo, depois daquela campanha muito ruim nas eliminatórias, né, com acho que foram 5 derrotas e um empate, ou 5 derrotas e uma vitória num grupo muito fácil, que ficou na lanterna com, acho que era Eslovênia ou Eslováquia e outros times, assim, não tão bons. E conseguiu a vaga, né. Teve aquela goleada no 5-1 da Tunísia, que de repente deu um ânimo. A gente viu ali o Isaac e o Gyökeres jogando muito bem. E depois contra a Holanda, né, tomou uma goleada também de 5-1, que foi um amasso, muitas chances de gol para a Holanda e a Holanda conseguindo converter. E depois um jogo mais equilibrado com o Japão, que o Japão esteve melhor acho que na maior parte do jogo, nos primeiros 60 minutos acho que o Japão foi superior. E aí chegou para esse mata-mata, né, acho que a França como muito favorita. Eu particularmente acreditava também numa goleada da França, mas uma Suécia que não conseguiu ameaçar no contra-ataque, né. Acho que essa talvez tenha sido a frustração de quem estava assistindo o jogo, que é de que parecia que só a França atacava e a Suécia nem estava defendendo tão bem. Eh
né, a gente não viu, assim, uma grande chance do Isaac, do Gyökeres, agora no fim do jogo, né, nos últimos 5, 10 minutos, assim, com 3-0 no placar, já tinha mexido no time, tinha saído o Mbappé, tinha saído o Olise, tinha saído o Dembélé. A Suécia conseguiu 2, 3 chegadas ali que o Manhã defendeu. Então, uma Suécia que foi muito mal, assim, na saída de bola, na criação de chances, de tentar de repente, né, a gente tá vendo aqui o Elanga, que é um jogador muito rápido, o Gyökeres também, que é um cara que tem velocidade para fazer o facão, o Isaac, que talvez seja mais lento que os outros 2, mas que é um cara que também corre, que consegue criar uma jogada, articular, também dar um passe, e eles não conseguiram criar nada, né, a gente vai ver aqui que são, 0 grandes chances pra Suécia, a gente vê aqui as finalizações, né, uma aqui aos 94, que foi o que eu falei, né, aí tem outra aqui aos 47, outra aos 94, 86, então a gente vê aqui 89, então 4 das, 8 finalizações foram ali já nos últimos 10 minutos, quando a França estava mexida, né, a gente vê aqui uma com 3 minutos, uma com 28 e uma com 47, né, que é talvez seja essa aqui, sei lá, tinha uma aqui que era 47 aqui. Então 3 finalizações no primeiro tempo, a gente vê, não conseguindo escanteios, e aí vou ter que ser um pouco, eu sei que não é o ideal, mas ser um pouco rude, né, com isso, mas assim, você ser eliminado né, pegando ainda um gancho do que foi o Brasil ontem, que muita gente reclamou que o Casemiro tomou amarelo, muita gente reclamou também que ele não fez a falta justamente porque ele tinha tomado amarelo. Acho que assim, você ser amassado, do jeito que você foi, e você não fazer falta, você só fazer 10 faltas, é muito pouco, na minha opinião. Você terminar um jogo de mata-mata de Copa do Mundo, que você toma um 3-0, você não consegue sair para o jogo, e você não tem nenhum jogador que toma um amarelo, eh, não sei, eu não gostaria que o meu time fosse assim, né, então às vezes parece que essas seleções europeias quando elas jogam, assim, elas jogam de uma forma meio blasé, de uma, né, você acha que, sei lá, em algum momento não precisa descambar pra violência como foi aquele Uruguai e Espanha, não precisa entrar pra quebrar nem nada, mas fazia falta, você não tá conseguindo jogar, você dá uma truncada, né, o Mbappé passou, você bota o corpo na frente, derruba ele, né, essa arbitragem tem sido bem conivente, assim, com algumas faltas. Então você dá uma travada, porra, perdeu a bola, já faz a falta logo de cara, não deixa o jogo fluir, você vai ver. Quando o jogo fluir, vai vir Mbappé, Barcola, Olise e Dembélé correndo na nossa direção, você vai fazer o quê? Né, a gente vai ver que o Mbappé caindo muito pela esquerda aqui, né, que é pra puxar pra dentro e finalizar. Acho que é uma partida que não tem muito o que falar, acho que é aquela partida que a gente espera da França. A gente vê aqui a movimentação do Olise por todo o campo, né, criando, principalmente aqui pelo centro, que eu acho que foi o principal ajuste da França, que já aconteceu logo na primeira partida, quando o Dembélé jogou por dentro e o Olise aberto pela direita. Aqui por dentro o Olise tem muito mais facilidade de receber a bola e achar um passe rápido pelo meio para os pontas que estão infiltrando, né, fazendo facão. O Mbappé faz o facão muito bem, o Barcola, o Dembélé também conseguem receber aberto. Então então acho que essa troca do Olise para o meio foi muito boa, né, agora o meio titular, Tchouaméni e Rabiot, eles tinham jogado com o Koné, no outro jogo, a zaga também titular, Saliba e Upamecano, teve ali um rodízio que em alguns momentos jogou o Lacroix, acho que o Konaté chegou a jogar também, né, e aqui o Digne na lateral esquerda, não sei, por que isso, mas acho que o Digne talvez tenha destoado um pouco do resto do time, eu acho o Theo Hernandes aqui melhor, mais forte fisicamente, eh, consegue acho que fazer esse vai e vem melhor, acho que ele é mais alto também, então particularmente prefiro o Theo Hernandes aqui. Eh, mas tudo bem, também não acho que tenha feito grande diferença no jogo, e aí o Barcola é titular no lugar do Doué, que entrou no final do jogo ali, até conseguiu uma jogada boa, no final do jogo também entrou o Cherki, mas o Cherki não conseguiu, fazer muita coisa, né, tudo bem que entrou no final, a gente vai ver aqui, mas ele teve ali uma chance de contra-ataque, que a gente vai ver aqui o passe dele, né, ele acaba errando o passe no contra-ataque. E acho que essa também é a diferença dele para o Olise, né, o Olise é muito mais preciso, muito mais certeiro, ele é muito mais ágil também na decisão e na hora de fazer a jogada, e acho que é por isso que o Cherki tem ganhado tão pouco tempo nessa Copa do Mundo. Acho que quando você troca o Barcola pelo Doué, acaba ficando numa coisa mais de momento, né, quem tá melhor no momento, né, quem tá fazendo um jogo melhor. Mas a qualquer momento você pode trocar, até mesmo o Dembélé com o Doué ou com o Barcola, num jogo que o Dembélé esteja um pouco abaixo. Agora do Olise para o Cherki, acho que é uma diferença muito grande, assim, em termos de agilidade, entendimento do jogo, até entrosamento com o Mbappé, talvez o Cherki seja mais útil até num jogo que a defesa adversária esteja mais fechada. Não acho que foi o caso da da Suécia, né, acho que eles, não ficaram tão retrancados quanto esperava, né, a gente vai ver aqui, pô, o zagueiro tá recebendo a bola aqui, se a gente for pegar um da retranca mesmo do Gustavo Gomes, por exemplo, ontem, o mapa de calor dele é praticamente dentro da área. Então a gente vê aqui, né, que a França também não pressionou tanto a saída de bola, a gente vê que os zagueiros tinham um pouco de liberdade para sair jogando.
Então, mas uma massa completa, assim, acho que é um jogo daqueles que você olha da França e pensa assim: "É, meu irmão, fudeu, quem vai segurar esses caras?". Eh, e aí eu acho que justamente peca essa coisa da Suécia, acho que a gente ainda não viu a França ser atacada nessa Copa do Mundo. A gente viu ela um pouco ser atacada contra a Senegal e teve alguma dificuldade, Senegal ali no primeiro tempo teve algumas chances de fazer um gol e pecou na finalização, na decisão também ali de alguns passes na cara do gol, era o Nicolas Jackson, o Ismaïla Sarr. Então acho que para esse time da França, que tem tantos atacantes que muitas vezes podem se desligar e soltar a marcação, você precisa ter de alguma forma uma transição rápida, só tem o Rabiot e o Tchouaméni atrás. Acho que o Upamecano é um jogador que falha com alguma frequência, é um bom zagueiro, mas que falha com alguma frequência. O Dinheiro não é um grande lateral, né, é um lateral ok, né, acho que tá ali, né, num nível mediano. O Koundé é um jogador que eu particularmente gosto, mas também é um cara que falha muito, se afoba algumas vezes. Então, acho que é perigoso você marcar a França no campo de ataque, porque obviamente, eh, você pode deixar muito corredor para os jogadores correrem e o Mbappé é muito rápido, o Dembélé é muito rápido, o Olise é muito rápido, o Barcola é muito rápido, então o ideal é não dar campo para eles. Mas eu achei que essa marcação da Suécia no campo deles foi uma marcação ali mais ou menos na linha da área, mas uma marcação meio fofa, assim, me lembrou até um pouco a Escócia, uma marcação de quem tá só acompanhando. Não tem muito bote, o duelo individual, achei um pouco frouxa, né, do tipo assim, como se a França fosse de alguma forma ser parecida com a Espanha, e ficar trocando passes, né, tipo, passes bobos, assim, a gente vê aqui o número de desarmes, 14 desarmes e 10 faltas. Não sei, acho que ela deveria ter tentado deixar o jogo um pouco mais truncado para a França, que eu acho que foi quando a França teve um pouco de dificuldade contra a Senegal. No segundo tempo eles melhoraram, né, contra a Senegal e conseguiram achar os gols muito baseado na nossa qualidade técnica. O Olise acha um excelente passe, né, depois o Barcola sai na cara do gol, o Mbappé acaba acertando aquele chute de longe. Então assim, senti um pouco de falta, né, acho que essa talvez seja a chave para a França. Acho que, você ficar marcando, assim, de forma tão passiva, como a Suécia fez, facilita muito para esses jogadores que são muito habilidosos. E aí também me preocupa muito em relação ao Brasil, não sei como é que o Brasil vai fazer, se o Brasil pressionar, vai ter um espaço grande às costas, muita gente reclamando aí do Casemiro, que ele é lento para fazer a cobertura, para acompanhar. Isso pode ser um problema, assim como o Danilo é um cara um pouco mais lento por causa da idade. E também porque tem jogadores com muita habilidade, né, acho que principalmente aqui quando a gente vai falar de meio campo, a gente vai falar do Olise, que pode receber uma bola e dar um drible, e isso vai quebrar a pressão do Brasil. Eh, então esse jogo do Brasil de encaixe individual, de marcação-pressão na saída de bola, vai precisar ser muito bem ajustado. Não sei se o Ancelotti vai pensar em fazer isso contra a França, porque eu acho que é de fato arriscado, mas assim, é difícil, né, você pensar numa forma de parar a França, porque parece que se você subir a marcação e marcar em cima, você vai deixar muito espaço para jogadores que são rápidos atrás, nas tuas costas, né. Se você marcar no seu campo, porra, você vai estar ali com o Mbappé rondando a sua área, o Olise rondando a sua área, você vai precisar fazer um jogo muito certinho para essa bola não entrar, e quando entrar você vai ter que ali contar com um pouco de sorte dele errar, de você conseguir fechar a tempo, bloquear um chute. Eh, então uma França que realmente parece, assim, quando você olha, né, pra essa França, você lembra da final da Copa de 2022, não tinha o Olise, né, mas, você pensa assim: "Cara, a Argentina dominou a França 95% do tempo, não conseguiram deixar a França fazer nada". Talvez esse seja o grande dever de casa aí de quem vai enfrentar a França e tentar ver o que é possível de ser feito para parar esses caras, né. Acho que passa muito também por um jogo de meio campo muito forte, de conseguir preservar a bola, forçar esses jogadores da França a se desgastarem, perderem um pouco a paciência na marcação, trocar passes, tentar espaçar o time, saber, né, o momento de espaçar o time, de congestionar. Confesso que eu não sou muito fã desse meio campo da França, assim, né, não acho que seja um grande meio campo, Tchouaméni e Rabiot. Os jogadores da França têm muita vocação ofensiva, não são jogadores, de poder de marcação, né, a gente vai ver muito menos o Dembélé e o Olise, a gente sabe o Dembélé ali que ele faz uma pressão boa na saída de bola, mas quando baixa as linhas, assim, para marcar no próprio campo, acho que é um pouco mais difícil. Então é realmente uma França aí que fez um jogo daqueles de tu pensar: "Caralho, fudeu, né". Então continua aí como favorita, faz uma excelente Copa, muitos gols, é um time agressivo, um time que cria, um time que também que acho que joga bonito, né, pelo as características de velocidade, tem muito drible, tem umas finalizações que são bonitas. Até quando o Olise, né, Dembélé, eles perdem o gol, assim, você vê que, muitos chutes deles fora da área são aqueles chutes bons, né, fortes, que vão rente à trave, ou que o goleiro tem que, porra, pular para fazer uma boa defesa. Então uma França que
que que tá indo com tudo por título, né. E a Suécia acho que deu, acho que fez até mais do que era esperado, depois daquela fase de grupo daquela eliminatórias tenebrosa, conseguiu uma goleada para dar alegria para o torcedor, não perdeu para o Japão, então conseguiu a classificação. Deu azar que pegou uma seleção muito boa, né, que é a França, e acho que é isso, né, eles vão para casa, dever cumprido, acho que não é uma decepção, acho que foi um pouco acima do esperado. E é isso, essas foram as abobrinhas aí de França 3, Suécia 0.